Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora você me ouve, mas eu quero dizer para você que eu estou muito feliz em estar melhor, graças a Deus, né? Já estou bem recuperada dessa gripe horrível, né? Que está assolando o mundo inteiro por aí. Mas essas coisas acontecem mesmo, né? E nós somos sujeitos, né? Como é que se diz, a se contaminar com Covid, com gripe, com qualquer tipo de doença. A não ser que Deus impeça isso, mas que todos nós, independente de religião, de placa de igreja, estamos sujeitos a passar por tudo isso. Amém? Então, amados, quero dizer para você que hoje eu vou ler um versículo que está em Mateus 10:37, onde Jesus diz assim: Aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, meus queridos, nós já sabemos que o primeiro mandamento, se eu tossir um pouquinho, vocês me perdoam, tá? É só um pouquinho. Que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, né? Adorar somente a Deus, só a Ele servirá, né? Não haverá outros deuses no meio de nós que somos povo dele, que servimos a Ele. E também o Senhor Jesus nos ensina, né? Ensina. Aí tem alguém que pode dizer: e quem é que vai amar alguém mais do que a Deus? Acontece sim, mesmo sem querer, porque o coração da gente é enganoso, nós somos falhos, somos fracos, e às vezes tem pessoas que amam até o mundo mais do que a Deus. E está escrito: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está nele. Que tudo que é do mundo, as coisas realmente do mundo, mundanas, não são abençoadas por Deus. E até as pessoas que têm no mundo, que vivem segundo o curso deste mundo, elas precisam nascer de novo, aceitar Jesus para serem abençoadas, irmão. Não sou eu que estou dizendo. Viu, amigo? Você aí do outro lado, quem sabe você nunca leu a Bíblia, mas você pode ler as Escrituras e ver que Jesus diz isso. São palavras de Deus, que eu estou apenas aqui como porta-voz, né? Que as letras estão escritas, inspiradas por Deus, mas nós falamos, né? O verbo. Aleluia, glória a Deus. Então veja bem, não podemos amar nada nem ninguém mais do que a Deus, porque Deus não se agrada, porque Ele é Deus, Ele nos criou, Ele nos fez, com a sua própria mão criou o homem e a mulher. O homem do pó da terra, a mulher da costela do homem. Nós somos descendentes desse casal que desobedeceram lá no Jardim do Éden, e por isso existem tantas calamidades, tantas maldades, tantos males sobre a terra por causa da desobediência. Mas, amados, vamos falar do que Jesus está dizendo aqui, que não devemos amar pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, mais do que ele. Então, isso às vezes é difícil para alguém. É difícil para alguém que é colocado numa decisão, né? Ela vai ter que decidir entre pai e mãe, como eu, que minha mãe me rejeitou quando eu aceitei Jesus muito novinha ainda. E minha mãe, por ser ignorante, não conhecer a palavra de Deus, o evangelho, ela achava que isso de evangelho, de crente, eram coisas inventadas que não serviam, que eram coisas abomináveis e que, como o apóstolo Paulo, né, ela achava o contrário.
que isso era um mal e não um bem. Até que Jesus mostrou para Paulo o contrário. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado, exaltado é o nome santo do Senhor Jesus. Mas eu fiquei triste, né, de ser rejeitada pela minha mãe. Eu já não tinha sido criada por ela, fui criada por uma tia desde os 7 anos de idade, e depois, né, minha tia aceitou Jesus, eu tinha meus 9 anos, e eu comecei a frequentar a igreja e já sabia o caminho certo qual era. Mas minha decisão só aconteceu quando eu tinha 17 anos de idade, onde eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, me desapeguei de muitas coisas e renunciei muitas coisas por amor a Ele, por amor à salvação, por amor ao sacrifício que Jesus fez por nós, porque Ele me amou primeiro, Ele nos amou primeiro e Ele nos dá essa condição para nós nos se arrepender e se converter dos nossos maus caminhos. Mas como que uma jovem da minha época já tem tantos pecados assim? Tem gente que acha que não tem pecado, porque não matou, não roubou, não sei o que é que pensam que é pecado. Pecado está em muitas coisas. E um deles, ou seja, o maior deles, é não amar a Deus, é não adorar a Deus. É não reconhecer Jesus como único suficiente Salvador. Não precisa você ter matado nem roubado para você perder a salvação. Para você perder a salvação, basta você ser idólatra. Basta você não amar a Deus acima de todas as coisas, e de tudo e de todos. Não precisa você ter assassinado ninguém, não precisa você roubar, traficar, porque se você não ama Deus, o seu Deus Todo-Poderoso que criou, e você o nega, o rejeita, está escrito na palavra dele, que eu não decorei esse versículo porque não li antes, não sabia nem que Deus vinha me trazer a memória agora no momento. Então, esse é o maior pecado, não adorar a Deus, não amar a Deus. O maior pecado de Satanás, né, Lúcifer, que ele foi expulso dos céus, porque ele não quis reconhecer que Deus é Deus, adorar a Deus, ser submisso a Deus. Ele queria ser igual a Deus, ser igual a Deus. Se você for ler, ele não queria ser maior que Deus, ele queria ser igual. Isso é impossível, isso é impossível e Deus nunca vai aceitar. Isso é o maior pecado, aleluia, não reconhecer que Deus, é o Senhor, todo digno de honra e glória, adoração. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, meus amados, meus queridos. Você que me escuta aí do outro lado, ainda está em tempo de você fazer a sua decisão. Porque Deus não quer pessoas que apenas falem de boca para fora, que o ama, que o adora, que reconhece Jesus como Salvador, que Jesus é Deus, que Ele é maravilhoso, porque Jesus mesmo disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não é fácil, amados, porque nós precisamos de Jesus para tudo. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Por Ele, por Jesus. Então nós precisamos de Jesus na nossa vida para tudo. E para nos chegarmos a Deus, para sermos salvos, para termos nosso nome escrito no livro da vida, para termos a vida eterna, então precisamos desse Jesus maravilhoso que veio morrer por nós, com todo o seu amor, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós não merecendo nada, amados. O amor dele é tão grande por nós, mas muitos amados têm deixado Jesus de lado, em segundo plano. Pensam que estão deixando Jesus em segundo plano, é só coisa da cabeça, porque jamais Jesus vai ser segundo plano na vida de ninguém. Ou Jesus é o primeiro, Deus é o primeiro na sua vida, ou ele não é nada. Você está só se enganando.
Você está só se enganando a você mesmo, porque o Deus está em primeiro lugar na sua vida, antes de pai, de mãe, acima do pai, de mãe, de filho, de esposo, de esposa, de namorado, namorada, que muitas vezes nas nossas fraquezas nós gostamos mais de um ser humano, de uma pessoa imperfeita, que não tem salvação para nós, que é um simples mortal, do que amar a Deus e reconhecer que Ele é soberano em nossas vidas. Então, todo aquele, amado, que não ama a Deus em primeiro lugar, não coloca Ele, não põe Ele, né, no alto, assim, acima de tudo, depois de você, depois de Deus, vem amar os filhos, o pai, a mãe, o esposo, mas Deus sempre será primeiro lugar na vida dos seus verdadeiros adoradores. Para isso, Deus nos criou. Aí já perceberam, né? Metamorfose aqui é os primeiros passos, porque meus cabelos estão com a raiz embranquecendo e eu não gosto de fazer retoque. Então, vou ter que tirar toda a coloração e depois, né, deixar numa cor bem clara para ele já nascer e ficar todo grisalhos, né? A gente tem que assumir a idade, eu não gosto de estar pintando. Então, é isso, né? Não saindo do foco da pregação, porque eu estou mudando o visual, alguém pode estranhar, né? Que já viram meus vídeos e achar estranho. Então, amado, é isso. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, porque Deus, Ele fez o melhor por nós, Ele fez o melhor por nós. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Muitos pais rejeitam filhos, muitos filhos rejeitam os pais, esposo abandonam esposas, esposa traem seus esposos e muitas vezes, amado, tem gente amando mais o ser humano, amando mais outro ser humano, idolatrando pregadores, cantores, do que mesmo o nosso Deus maravilhoso, que é digno de toda a honra e toda a glória. E a pessoa vai, que nem percebe, vai fazendo isso como Sansão fez. Sansão era cego de paixão por Dalila, né? Que chegou ao ponto de desobedecer por causa de Dalila. Ele desobedeceu a Deus, colocou aquela mulher acima de Deus na vida dele. Foi grande a sua derrota, a sua queda, foi terrível. É só ler nas escrituras, você vê na Bíblia o quanto que Sansão sofreu. Dalila não amava ele, fingia, estava com ele, né? Conspirando com os filisteus, combinada para descobrir o segredo da força de Sansão, aquela mulher sedutora. E quantas Dalilas não tem aí na vida? Quantas Dalilas não tem aí pelo mundo? Seduzindo os servos de Deus com seus encantos, derrubando eles da fé, da graça, né? Por quê? Porque eles preferem amar mais uma mulher, cair mais nos braços de uma mulher sedutora do que amar a Deus. Porque é claro que o homem tem direito de ter uma esposa, amar uma esposa, mas não deve ser julgo desigual. E Dalila, ela não servia a Deus, ela era filisteia. Ela não servia a Deus, ela não tinha temor de Deus e nem amava Sansão, que se ela amasse Sansão, ela não tinha traído ele por dinheiro, por ouro, prata, né? E Sansão pagou muito caro por isso, por deixar Deus em segundo plano, mas quem sofreu as consequências foi ele. E isso vai acontecer com todos que abandonam Deus, todos que deixam Deus e não se voltam para ele. Vai pagar um grande preço, como Sansão pagou, e Deus perdoou ele. Ele pediu, né, que Deus renovasse ele nas suas últimas horas, e realmente, com o tempo, o cabelo de Sansão tinha crescido, já estava grande, e ele se arrependeu amargamente de ter feito aquilo. E a dor era tão grande daquele sofrimento, daquela humilhação, ainda mais saber que foi a mulher que ele amava, que fez isso com ele, que o traiu. Foi a mulher que ele amava e agora ele sofria porque não tinha ela.
e também estava sofrendo as consequências de ter pecado contra o Deus Todo-Poderoso, que dava uma unção a Sansão, que diferenciava ele dos outros seres humanos, dos outros homens, e ele abandonou, jogou para o alto. Não faça isso, amado. Não deixe o tesouro maravilhoso que Deus colocou na sua mão, a palavra dele, para você pregar os dons preciosos, a vida eterna, o seu nome escrito no livro da vida. Não troque por coisas efêmeras dessa vida. Você vai se arrepender, você vai pagar um preço alto e vai perder a salvação. É sério, amado, com Deus não se brinca. Ele é Deus todo-poderoso, ele tem todo o poder. Entendeu? Foi ele que criou, foi ele que fez os céus, a terra e tudo que nele habita. Então, nós somos servos dele, filhos dele, por amor dele, amigos dele. Ele nos ama tanto, 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 que deu o seu filho, deu o seu melhor por nós. Então, no mínimo que a gente pode fazer é adorar esse Deus, reconhecer a bondade, o amor dele. Aleluia! Glória a Deus! Isso me entristece, amados, quando eu fico sabendo que alguém troca Deus, prefere deixar Deus por coisas tão banais. E depois essa pessoa vai pagar grande preço, como o pródigo. Pródigo saiu da casa do pai e gastou tudo, esbanjou tudo. E depois ficou na miséria, Tem muitos com a vida espiritual miserável, já perderam a graça de Deus, os dons que tinham. Não tem mais o seu nome escrito no livro da vida, mas o Pai está de braços abertos, esperando você voltar. E ele não vai lançar em rosto. Deus não é como nós, amado. Deus perdoa de verdade e esquece. Volta para o Senhor, para os braços dele, que ele está te esperando, te aguardando. E grande vai ser a festa no céu. Aleluia! Quando você voltar para os braços do Pai. E lembre-se, tem gente pregando tudo por aí, mas não falam na volta de Jesus, não falam em arrependimento, não falam em conversão. Pede isso, pede aquilo, Deus vai te dar isso, te dar aquilo, mas é necessário nascer de novo, é necessário se arrepender e converter. Essa foi a primeira pregação de João Batista e de Jesus Cristo. Arrependei-vos e convertei-vos, pois está chegando o reino de Deus, vos é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Então, amado, não dê ouvidos ao que eu estou falando, não, porque eu não estou falando de mim mesma. Dê ouvidos à palavra de Deus que está escrita. Então, se você vê que o que eu estou falando aqui está escrito na Bíblia, tá entendendo? É inspirado por Deus. Receba em nome de Jesus. Receba aí onde você está, na sua casa, aonde você me ouve nesse momento. E que Deus te abençoe. Derrame de sua graça. Nosso Pai maravilhoso. Se você já serve Ele, vamos procurar servir melhor. Vamos procurar adorar mais. Oferecer os nossos corpos, como está escrito em Romanos 12, como sacrifício vivo diante do altar para esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus maravilhoso que merece toda honra, toda glória e toda adoração. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meu querido amigo, fica na paz de Deus, que Ele te abençoe, que Ele te dê muita graça, que você possa voltar para a casa do Pai, se estiver afastado. Se você não aceitou Ele ainda, você aceita. E se você tem problemas, tem aflições que tá te deixando triste, mas nesta noite aqui, agora no momento é noite, Deus manda dizer para você, conta tudo para o Pai, pede ajuda ao Pai, o Pai não te negará nada. Qual é o pai que não quer ver o seu filho feliz? Nós somos maus, Jesus disse, na condição de seres humanos, e sabemos dar boa dádiva aos nossos filhos.
quanto mais Deus, que é perfeito. Amém. Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus.